E na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, no Novo Testamento, o sexto livro, nós consideramos aqui como sexto livro as Cartas de São Paulo. As Cartas de São Paulo. Então, as Cartas de São Paulo. A primeira carta, né? Carta aos Romanos. A salvação vem pela fé. Né? Carta aos Romanos. Capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma, por isso apresenta-se com todos os seus títulos, servo, apóstolo e escolhido. Sua missão é anunciar o Evangelho, isto é, a boa notícia que Deus revela ao mundo, enviando Jesus Cristo para libertar os homens e instaurar o seu reino. O centro desse Evangelho é, portanto, a pessoa de Jesus na sua vida terrena, morte e ressurreição, que o constituem Senhor do mundo e da história. A originalidade da missão de Paulo é conduzir os pagãos à obediência da fé, ou seja, a uma submissão livre que os faz viver de acordo com a vontade de Deus manifestada em Jesus Cristo. Cartas de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 15. A intenção de Paulo é ir a Roma para trocar ideias e experiências sobre o Evangelho, compartilhando assim a fé comum. Deseja também recolher algum fruto, isto é, talvez fazer uma coleta em favor dos cristãos necessitados de Jerusalém. 15, 26, 27. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo enuncia o tema central da carta, que será desenvolvido até 8:39 e que constitui o resumo de toda a sua pregação. O Evangelho é a força de Deus que salva. Condição única para isso é o homem entregar-se a Deus mediante a fé, pois o homem não tem outro meio para se libertar da condição de pecador. Nem a lei de Moisés, nem ritos, nem sistemas filosóficos, nem poderes cósmicos ou humanos. A fé, porém, não é atitude passiva, é a certeza firme
e contínua de que o projeto de Deus se realizou em Jesus Cristo e continua realizando-se no meio dos homens. A fé leva o fiel a viver uma nova dinâmica de vida. O homem deixa de ser receptor passivo e se torna, junto com Deus, agente ativo de salvação dentro da história. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32. Paulo analisa o sistema de vida dos pagãos. Deus se manifesta a todos os homens. Estes, porém, se tornam cegos e surdos para viverem de acordo com seus próprios instintos egoístas. Sufocam a verdade com a injustiça. Versículos 18 a 20. O alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria, a absolutização de coisas, pessoas e valores, dinheiro, poder, ideias, colocando-os no lugar do Deus verdadeiro. Versículos 21, 23 a 25. Versículos 21, 23, 25. Versículos 21, 23, 25. A idolatria gera a perversão das relações pessoais. Versículos 24, 26 a 27. E sociais, versículos 28 a 31. Numa sociedade idólatra, a injustiça se transforma em bem. A mentira ocupa o lugar da verdade e o erro é louvado como virtude. Versículo 32. Então tem versículo 21, 23.25, deve ser 23 e 25, né? Agora quando tem um tracinho, como é nesse caso aqui, ó, versículos 24, 26, aí tem um tracinho de 27, né? 24, 28, quando tem um tracinho é 28 a 31, né? Deve ser assim. Então, Carta de São Paulo aos Romanos, Cartas de Paulo, o sexto livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Capítulo 16, versículos 1 a 24. As igrejas estão unidas entre si não por laços jurídicos, mas pelas relações entre pessoas que partilham a mesma fé. Há nomes gregos, romanos e judaicos, e até se percebem diferenças de condição social. Desse modo, a lista testemunha a diversidade interna das pessoas reunidas na comunidade cristã de Roma. Ao mesmo tempo, pode-se perceber a diversidade de trabalhos e funções que mantém viva a comunidade. Note-se a menção de Febe, mulher que é diaconista. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. O louvor exprime a alegria da igreja que já vive o tempo em que se realiza o mistério da salvação, conforme nota em Efésios 3, 1 a 13.
Então, continuando as cartas de São Paulo, nós consideramos o sexto livro. No próximo vídeo nós traremos a leitura das cartas de São Paulo no nosso sexto livro da Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, nosso Deus fiel Pai amantíssimo, com a primeira carta aos Coríntios. Né? Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus, fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. A glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Então, no próximo vídeo, nós faremos a leitura aqui do sexto livro que nós consideramos o sexto livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai amantíssimo, as cartas de São Paulo, né? Que nós lemos a primeira carta, né, aos Romanos, e nesse próximo vídeo nós faremos a leitura da primeira carta aos Coríntios, que é a segunda carta, né, no sexto livro, as cartas de São Paulo. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Agradecemos a todos, todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1. Né? Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho, vocês que acompanham, né, através do nosso site Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, nosso canal. E nós já contamos com... Nós já provavelmente já ultrapassamos as 700 mil visualizações e também já atingimos 1.200 inscritos no nosso canal. Se inscreva você também e nos dê forças para que possamos continuar. Né? Felicidades, a paz do Senhor, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, né? Que nós vamos ler justamente no sexto livro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, as cartas de São Paulo, a segunda carta, que é a primeira carta aos Coríntios. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, e até lá.